Olá, como estão todos? Estamos aqui voltando com Vida Inteligente, depois das festas de fim de ano, desta grande farsa que é o nosso calendário. Mas nós somos assim e temos que conviver dentro desse tempo que existe aí. Mas, como a gente vem falando todos esses anos sobre sempre, para nós que estamos aqui no Vida Inteligente não tem muita relevância isso. Mas espero que todos tenham passado bem, todos tenham sobrevivido aos excessos da fartura e dessa coisa toda, e também espero que todos tenham tido o espírito natalino, não da história em si, nascimento de Jesus, coisas parecidas, Papai Noel, mas sim da confraternização, da colocação em prática daquilo que a gente vive verbalizando o ano inteiro. A gente fica lá com os fraterno abraço, feliz sempre, namastê, mais não sei o quê, e muitas vezes a gente, na nossa conduta diária, a gente percebe que não é bem assim aquilo que a gente fala. Então, como essa época foi, né, foi esse congraçamento, espero que todos nós tenhamos colocado em nós uma semente dessas coisas que a gente fala o ano inteiro e desse clima que nós todos experienciamos agora nesse final desse ano que passou. Então nós estamos aqui hoje reiniciando o Vida Inteligente, trazendo um tema. Doravante nós vamos nos aprofundar mais nos temas que nós começamos a conversar durante esses 10 anos. E hoje nós vamos falar sobre os poderes ocultos do ser humano. Que poderes são esses, né? Então eu acho que o programa vai ser agradável. Espero que a gente comece como é que se diz? Dar mais profundidade àquilo como a gente se propôs. E para isso estou aqui com meu querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Como é que você está? Estou bem. Como é que foram as festas, Jorge? Tudo tranquilo. Tranquilo? Escondido para não ver muito barulho nem muito movimento. Isso aí também foi a mesma coisa. Mas foi tudo tranquilo. Então, São dias como outros dias, né? É só ficar quieto que passa rápido. Né? É isso mesmo. Foi assim mesmo também. Eu gosto de passar na quietude. Acho que é a melhor coisa, né? É como você está falando, tem um aspecto positivo que então há uma calmaria, há uma felicidade, sei bem que é uma felicidade efêmera, né? Sabe que é uma coisa assim, porque você está consumindo, você está com um dinheiro extra de fim de ano, coisas Isso. assim. Mas de qualquer maneira, mesmo sendo efêmera, é melhor um pouco de felicidade que nenhuma felicidade. Então as pessoas esquecem aquele mundo complexo que se respira e que se vive e passa a viver ter um pequeno vislumbre do que seria um mundo harmônico, onde todos os dias fossem de igual felicidade e paz, né? Então isso é positivo, né? Ô Jorge, então, entrando assim no nosso tema, o ser humano sempre se falou, né? Sempre se falou e sempre se deu destaque às pessoas ditas com poderes paranormais, né? Aqueles que fazem show, que fazem, como é que se diz, ressuscitar um pássaro, aqueles que entortam colheres, aqueles que conseguem a levitação. Nós estamos falando de coisa séria, não estamos falando de embustes, né? Isso aí, existem os embusteiros e existem aqueles que fazem a verdade mesmo. Então, sempre disseram filósofos, escritores, psicanalistas, psiquiatras, doutrinadores, filósofos, de que o homem tem uma capacidade ainda não despertada, ainda desconhecida dentro de si. E exatamente o tema de hoje que se apresentou, que poderes são esses que estão latentes no ser humano e que a gente aqui no nosso dia a dia não nos apercebemos disso? Então, assim, os poderes, os Siddhis, né? Siddhi em sânscrito são os poderes, né? Então, eles podem ser os poderes ditos superiores, né? E os poderes ditos, assim, inferiores. Né? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que no nosso universo, vamos nos ater ao nosso universo, né? Não existe o conceito de espaço vazio, não existe vazio, né?
todos nós vivemos imersos em um mundo de matéria, e essa matéria ela varia de acordo com a natureza, de acordo com a hierarquia em evolução, né? Então, se é no mundo astral, a gente costuma dizer plano astral, né? Mas o correto seria dizer mundo astral. O mundo astral é dividido em 49 subplanos, né? 7 com mais 7 subdivisões de cada um. Então, no mundo astral, os que vivem no mundo astral vivem mergulhados, né, na matéria do mundo astral, da mesma forma como o peixe vive mergulhado na água, né? Vive imerso na água, dentro da água. Ou que uma salamandra vive imersa ou mergulhada no fogo, ou que uma ondina na água, ou que uma sílfide no ar. Só muda o meio. A mesma coisa se aplica ao homem, né? Só que daí, na medida em que os planos vão se tornando mais densos, o contato com os demais planos ele fica mais restrito, principalmente no nosso caso, por conta do que nós usamos para analisar o entorno, que são o que a gente chama de 5 sentidos, né? Então, esse mergulho no mundo de cada um, ele faz com que não exista o conceito de espaço vazio. Então, para que alguma coisa seja realizada, tipo assim, eu vou levitar, por exemplo, né? Ou vou mover um objeto com a mente, ou com que nome se queira dar. Alguma coisa está movendo objetos. Com certeza, alguma coisa está. E não é assim, eu com a força da mente e a força da minha mente é uma coisa abstrata e daí ela vai fazer com que aquilo se mova. Assim, para mover a matéria, né? A matéria move a matéria, independente de qual matéria seja, né? Então sempre vai ter que ter uma razão lógica para isso. Não seria melhor a gente usar energia? Não, energia é a mesma coisa. A né? matéria é energia condensada. Exato, né? exato. E a energia é matéria sutilizada. Sim, assim como foi bom esse esclarecimento, porque tudo é energia, né? E tudo é matéria. Isso. Né? Inclusive o corpo físico mais sutil que nós temos existindo nesse momento evolucional, que seria o corpo átmico, que é a própria fonte. É uma matéria sutilizada. É matéria. Sim, né? Não deixa de ser. Sim. Aquilo está existindo. Em estando existindo é matéria. Aí vale para o átmico, para o búdico, para a mente abstrata. Então, uma intuição. Né? O que é intuição? Intuição é matéria. Né? Porque hoje a gente tem essa concepção, por isso que é bom a gente estar falando isso aqui, porque o ser humano ele tem isso. O que é a matéria? A matéria é aquilo que eu posso pegar, que eu posso tocar, sólido, né? A matéria você já coloca como sólido, e pelo que você está falando, não é nada disso. É uma coisa muito interessante que assim, então tem os tátuas, né? Que a gente já conversou, e daqui a pouquinho a gente vai conversar alguma coisa sobre os tátuas também, que são as forças sutis da natureza, né? Os elementos da natureza, que são a base para a existência de tudo que existe manifesto. Tudo que existe, os próprios planos existenciais, físico, vital, astral, mental, concreto e abstrato, né? O próprio plano búdico, né? O próprio plano átmico, tudo assim, a base para que isso consiga existir, as consciências e a matéria que anima o plano, são os tátuas, né? E no momento atual, a gente está no 4º ciclo de evolução, então nós temos 5 tátuas ativos e 2 ainda ditos como ocultos, né? Ou reservados. E daí, esses tátuas, esses 5 que estão em atividade, é sempre assim, para formar um tátua, qualquer que seja. Então, ele é formado por metade, né, daquele tátua a qual ele corresponde, e os outros, e a outra metade dividida em 4 partes dos outros tátuas. Então, por exemplo, assim, tem o tátua ligado à visão, por exemplo, né, Tejas tátua, né? Então, mesmo a visão, ela tem em si, quer dizer, a matéria invisível, a força invisível que proporciona o que a gente chama de visão, ela tem em si metade da visão, né? E depois outra metade é dividida em 4 vezes 25% para audição, para o tato, para a gustação e para... Quais são os 5? Olfato, tato, paladar. Paladar.
e a fala. E a fala, e a Sim. visão, né? A visão. Não, por exemplo, a visão. A visão, Sempre tá. a visão, ela tem 50% de visão e E embutido os nela... outros 4, tá. Então, por isso que você pode, assim, quando você olha para alguma coisa, à distância, daí você consegue sentir o gosto daquela coisa, você consegue ouvir aquela coisa, mesmo que ela não seja emitir som, porque em cada um dos elementos que a gente tem, que a gente chama de sentido, sempre ele é o próprio sentido e mais os outros. Então, por isso que eu posso, quando eu ouço, né, um cão latindo, por exemplo, eu consigo daí, na audição, eu ter a visão, eu ligar as Exatamente. memórias, esse tipo de coisa. Agora, aproveitando isso, você falou que são 5 tátuas, né? São 5 sentidos? São 7 tátuas, 5 sentidos. Isto. Esses 2 ocultos, um desses 2 ocultos seria o tal do sexto sentido ou não? Não. Nada a ver. Não. O que seria o sexto sentido Não. dentro dos O tátuas, sexto então? sentido o sexto sentido é o que... Ou ele não existe, é uma coisa que... o sexto sentido, ele é o uso adequado dos 5 sentidos. Por exemplo, assim, Interessante. você está usando adequadamente a audição, né? Ao usar adequadamente a audição, você vai sentir o gosto do que você ouve, você vai ver o que você ouve, você vai tocar o que você ouve. Então você passa a se assenhorar, né, de todos os 5 planos. Interessante isso aí que você falou. Então, o sexto sentido é você dominar os outros 5. Sim. Olha que interessante, Sim. ó. Porque depois você tem... Então, pensa que é alguma coisa surreal, mágica, só gente especial consegue ter isso. O sexto e sétimo tátua, né, que é o Anupadaka e o Adi tátua, aí isso tem a ver com a percepção total da coisa e um outro sentido que chama permeabilidade, que é a ser desenvolvido pela humanidade futura, que é daí você conseguir estar em todos os locais ao mesmo tempo e compreender tudo. É uma coisa assim, é ligado a Budi e Atman, né? Então, é uma outra noção do que seria a vida humana, né? O que se confunde também às vezes com o sexto sentido, né, é só a intuição. Intuição, né? Exatamente. Né? E a intuição, ela é só, né, alguma coisa que nos compete de desenvolver, né? Então você tem o físico, vital, né, o astral e a mente concreta, 4. O quinto é a mente abstrata, né? Então, a mente abstrata, ela já tem em si as sementes do que seria a intuição, que é o sexto, que é o búdico, né? Budi, né? Que é depois do plano átmico. E no Budi você tem a humanização do plano búdico, que seria o que a gente chama de amor-sabedoria. Então, a mente concreta e a mente abstrata, elas estão separadas hoje por uma questão momentânea de evolução, porque a alma, o ser humano, que devia ser separada em partes, ela tem o astral e a mente concreta, o conhecimento, de tal maneira enrolado, que daí formou um bloco só e deixou separado a mente abstrata, mas devia ser assim, físico, vital, astral, manas, que é a mente, e aí a mente ser concreta e abstrata uma coisa só, e depois então o búdico e o átmico, né, que é para onde a gente caminha. Interessante você falar isso aqui, porque o ser humano ele gosta de dar esse ar de mistério às coisas sempre, né? Então, esse mistério, né, afasta da verdade, né? Muito bem sempre, dito, né? Muito bem dito. Porque onde começa a mística e a mítica, né, começaram os véus sobre a verdade. Né? E uma coisa que é muito interessante é que quando se fala poderes, né, a primeira pergunta que se tem que colocar para a pessoa é assim, tá, aí você usaria para quê? Isto, né? Isto, é importantíssimo. Aí, não, eu vou conseguir um dos 8 poderes da yoga, né? Os poderes superiores da yoga, que são os poderes desenvolvidos quando você está com o Vibhuti, que é o 8º chakra ativo, né? A gente vai citar quais são daqui a pouquinho. Isso me permite levitar. No Tibete, os monges voadores usam para trabalhar, para operar como carteiros, né, os Longompas, né? Mas daí no nosso caso, no Ocidente, a gente usaria um poder desse para quê? Aí eu quero ir num programa de TV qualquer e eu quero daí fazer o showzinho ali, levitar e tal. Então você vê que a percepção de poder, ou de uso do poder, ou da necessidade do poder, ela é completamente distorcida, né? Porque se pega toda coisa, chama assim, tudo que é coisa oriental está ligado a uma mística, uma mítica. Não, toda coisa oriental, né? E aí não se considerando só a Índia, né? Mas considerando o Egito também, porque a Índia é o pai da humanidade, a Índia é a mãe da humanidade e o Egito é o pai da humanidade. Então tudo isso é só
manipulação de forças da natureza, mais nada. Só que é o seguinte, tem que haver um fim nisso, assim, uma finalidade, há que haver um objetivo, porque senão o que acontece? O ser humano começa a dispor e a usar, né, de poderes ou de manipular aquele invisível que ele ainda não compreende, e aí vai trazer só malefício para o entorno, para a própria humanidade e principalmente para aquele que está manipulando essas forças. Né? Muito interessante isso aí tudo. Primeiro, então, cada um de nós aqui, cada um de vocês que está assistindo agora, pense assim, hipoteticamente, se você tivesse esses poderes, você usaria para quê, como o Jorge falou? Isso é importantíssimo. Não, assim, duas perguntas muito interessantes. Qual poder você desejaria e para quê? No que você utilizaria? Aí isso já dá um norte assim, muito claro, né, de que a busca pelo desenvolvimento dos CIDs é uma coisa totalmente assim infantil, né? Então, o desenvolvimento dos CIDs, como você disse, a outra pergunta é: alguém dá esse poder para mim? Existe um guru, um mestre, alguma coisa? Ou eu adquiro pelo meu conhecimento, pelo meu grau de consciência? Ninguém outorga o Ninguém outorga. Tá. Conhecimento, Ok. nem poderes. Né? Não assim, tem a varinha mágica que o meu mestre, o meu guru vai chegar, vai tocar na minha cabeça e pronto, eu já peguei. Não. A vara mágica, o elemento externo, né? Ele é só um elo de ligação entre o poder do mágico, né? Do mago, não do mágico, né? E aquilo com o qual ele quer ter contato, aquilo com o qual ele quer comandar. Aí pode ser as mãos ou qual elemento externo ele queira usar. Então, né? Como eu desenvolvo os meus CIDs? Boa pergunta, né? Essas que você pensa que ficaram todas no ano passado? Esse ano também tem perguntinha. Jamais eu falaria aqui, né? Pô, assim não tem graça. Ele continua o mesmo, tá vendo? Passa ano, ele fica o mesmo. Isso seria, é coisa séria. Não seria um crime de lesa evolução assim, seríssimo, né? O que a gente pode, assim, a gente vai conversar hoje sobre assim, onde se localizam, o como, o quais, sabe assim. Mas agora, o como desenvolver isso aí não é claro que você não vai dar. Porque a gente fala do santo, a gente fala do milagre e não dá todos os poderes do santo. Sim. Mas você tem, a minha pergunta é assim, eu tenho todos aqueles CIDs que qualquer um pode acessar, lendo em qualquer lugar aí. Como desenvolvê-los? Mudando de consciência, adquirindo conhecimento, é um desenvolvimento natural, acredito eu. Sim, claro que é. Deve ter outras questões, mas claro eu acho que existe um prévio, um desenvolvimento natural. Foi isso que eu me referi. É como a questão da alquimia, Grego, que então a obtenção da suma matéria, o lápis filosoforum, né, que assim é a pedra filosofal que a tudo transforma em ouro e que tem em si a cura de todos os males e que tem em si a não perenidade, a eternidade física e da própria vida do alquimista, a manipulação dos elementos, né, a manipulação daqueles elementos brutos que viriam a se tornar em elementos alquímicos, dando esse poder ao alquimista, ela era assim, de tal forma velada que na busca do encontrar a chave da alquimia, a chave do processo alquímico, daí o próprio alquimista ele ia se transformando, né, quer dizer, transformando a alma dele, passando por todos os estágios, né, dos materiais os quais ele usava, né, ou usa até hoje, e chega a um ponto em que daí a suma matéria, o lápis filosoforum, a pedra filosofal, ela é a própria alma, né, do alquimista. Nesse ponto, então todos os poderes ficam ao alcance do alquimista, só que daí, a partir desse momento, ele já não precisa de poder nenhum. É como assim, ele se lança numa caminhada em glória, numa luta, né, contra ele mesmo, tentando transformar chumbo em ouro, né? E o transformar chumbo em ouro seria, por exemplo, transformar os impulsos sexuais primitivos ou instintivos, que é um dos grandes grilhões da humanidade, né, em o impulso divino, né, que emana a partir do coronal. E tanto é que você tem daí dos elementos que o alquimista usa no seu processo, né? Então é ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho e chumbo. Então, como é que eu vou transformar chumbo em ouro?
que é uma alegoria, né? É uma coisa velada. Transformar chumbo em ouro é transformar chumbo, né, do chakra do básico, né, em ouro, que é o que tem no Sahasrara. Isso tem que passar por todo o estágio de ferro, estanho, e vai acontecer na retorta ou na câmara onde está o mercúrio, que é o coração, né, e depois tem que passar, né, por esse caminho até transformar, né, no ouro. Qual ouro? O ouro filosofal, que é o ouro do conhecimento, que permite a você saber tudo, ver tudo, ser tudo, estar em tudo, né? E, inclusive, então sim, né, transformar fisicamente, porque se você pegar um elemento chumbo e um elemento ouro, a diferença, né, de um material para o outro é só diferença atômica. E chega um ponto em que o alquimista ele consegue manipular a matéria no seu âmago, na sua essência. Aí tudo está ao alcance dele, mas daí vem a pergunta. Daí, se ele tem ao seu alcance todos os poderes superiores, né, e tem ao seu alcance a compreensão do todo, e a mente dele ela está em um estado de consciência átmico, né, o ouro físico serve para ele para quê? Para nada. Esse é o alquimista. Você falou, e tudo que a gente falou nesses 10 anos, eu sempre cito os 10 anos, porque são 10 anos de coisas profundas. Você falou na palavra mágica que parece que rege tudo, sexo. Sexo. Eu li, antes quando o programa se apresentou, eu fui pesquisar, e diz que o desenvolvimento dos poderes do ser humano, o desenvolvimento oculto dos poderes do ser humano, nessa questão do sexo, tem uma referência, eu quero fazer duas questões. A referência do sexo, que diz que se você não souber trabalhar, que é um poder, né, por incrível que pareça, o sexo é um poder. Né? Sim. E diz que pode levar à loucura. Loucura! Como é que é isso? Eu só queria que você aproveitasse essa oportunidade dessa questão de falar isso. É só uma parte, um grande parênteses, né? O sexo mal trabalhado dentro dos poderes do ser humano pode levar à loucura. Não sei se tem que ver alguma coisa com Kundalini, essas coisas. E a segunda questão, você estava falando sobre os monges, esses monges tibetanos, que eles conseguem se locomover flutuando e indo aqui. Eles parecem que eles fazem isso num estado de consciência, digamos assim, alterado, que se eles forem despertados, eles são capazes de morrer. Dependendo do que você esteja fazendo, sim. No caso louca. Dos Gumpas, não, porque daí ele está consciente, né? Mas um nível de consciência, isso que é uma coisa interessante, é que na medida em que você vai desenvolvendo a tua consciência, obrigatoriamente você passa a habitar um outro mundo. Então você tem que estar sempre na vigilância dos sentidos, porque mesmo em estados alterados... Como dizia a dona Helena Jefferson de Souza, né, uma das fundadoras da sociedade, junto com o professor, vigilância dos sentidos. Porque não adianta eu ter esse conhecimento, como você disse aqui, quer dizer, se eu errar dentro desse, mesmo tendo toda essa consciência, eu estou fadado a jogar tudo por terra e até própria, vamos dizer... A própria existência. A própria existência, exatamente. Incrível isso, você né? Lembra que, por isso que é um negócio super sério. Você lembra que num outro dia a gente conversou daqueles seres humanos que parecem seres humanos, mas não tem mais nenhuma ligação? Nossa, isso aí nós vamos abordar esse ano. Nós vamos sem espírito, nós vamos voltar, porque muita gente me questionou sobre isso. Então não são seres humanos. Um dos caminhos mais breves para você chegar a esse ponto é exatamente você fazer essa busca desenfreada por poder e em conseguindo um ou outro mal usá-los. Exatamente, é um risco danado, né? Sim, você pensa que então você adquiriu porque você tem esse poder e hoje no Ocidente, quando se fala em siddhis, em poderes, é quase instantâneo, né, a ligação disso com a questão do Tantra, né, de ligar o tantrismo e daí usar o sexo como caminho para adquirir consciência e poder, mas é o contrário, né? Primeiro que o tantrismo, na sua origem, né, ele é um conjunto de preceitos, né, que não tem a ver só com a sexualidade, inclusive eles pregam a não prática, assim, não praticar o sexo buscando um poder, que isso é um caminho só de ida, né? E também há algumas cânulas dentro da coluna, por onde tem que fluir. Sim, já falamos. Como é que é o nome disso que nós falamos num programa? São três principais, né? Ida, Pingala e Sushumna. Isso, né? a Sushumna, isso.
Sushma. Sushma. Isso, você falou. Nós Outro fizemos dia 2 programas sobre isso. A gente pode até falar quais são as pronúncias corretas de cada um dos nomes que tem, inclusive dos chakras, né? Dentro daquele preceito que se você não sabe a pronúncia correta, não sabe, não vale nada. Pouco nenhum valor possui. Então, saber a entonação correta do bija, cada nome de alguma coisa é um bija, né? É um mantra em si. Saber a pronúncia correta do mantra em si ou do bija em si é mágica, né? É magia, né? Então, a prática do sexo como busca de um caminho de iniciação, ele é o contrário do que se pensa. Ele faz com que essas canículas, onde deveria então acender uma das energias, são 7 energias que daí são básicas no organismo, são as 7 Shaktis, né? Sim. Então, onde uma delas devia acender, que seria a base da Kriya Shakti, na verdade, ela vai e se cristaliza, né? E se fecha, impedindo que nem o básico desse poder ele possa acontecer. Então prejudica inclusive a criação dos seres dos descendentes. Puxa, muito bem. Nós já vimos essa questão do sexo e a gente não pode falar mais. E essa questão dos lamas, que a gente pode chamar de lama, não é lama. Como é que são esses voadores, esses tibetanos voadores? Monge. São monges? Ou, necessariamente eles precisam ser monges ou não? Claro, né? Para chegar nesse estado tem que ter, porque, né? Assim, não é uma profissão ser carteiro voador, né? Não, claro que não, claro que não. Então, e desenvolve um poder, um sítio superior, né? Dentro de um chakra específico, que ele aparece depois que a pessoa está equilibrada, chama-se Lagima, o nome desse poder, que é o que permite que daí então ele consiga controlar a gravidade e flutuar e usar isso para alguma coisa. Então, só complementando com relação à questão do sexo, né? Da sexualidade. Então, a prática do Tantra, né? Do Tantrismo em busca de iluminação ou de poder, ele na verdade faz com que daí essas cânulas pequenininhas, né, que existem na coluna, onde deveria então acender realmente através da meditação e através do conhecimento e de yoga, não da prática do sexo, onde deveria acender, acender, né? Não de acender de fogo, acender e de subir. Sim, né? De subir. Essa Shakti, Kundalini Shakti, isso se interrompe, fica obstruído e acabou, não passa mais. Só que é o seguinte, Kundalini Shakti é uma das 7 energias básicas, 7 forças cósmicas, né? Que ela é responsável pela criação material. Então, quando a criança vai ser gerada, quem dá a forma à criança, quem atrai a matéria para formar o corpo físico, né? Uma das bases é a Kundalini Shakti, né? Então, manipular forças sobre as quais as pessoas não têm pouco ou nenhum conhecimento e o principal, não tem nenhum controle. Então é melhor não mexer mesmo. Assim, você abrir a caixa de Pandora, né? Assim, você liberar forças as quais você desconhece, né? A primeira decorrência simples e lógica é a escravidão de quem libera, né? A segunda, né, é a destruição da própria pessoa. E a terceira é a destruição do seu entorno. Então, tem que tomar muito cuidado com o que a gente mexe, né? Então, assim, qual é que é a origem dos poderes, né, Greg? Qual é que é a origem disso que a gente chama de poderes? Assim, então, a gente pensa que são 7 os reinos, né, onde vai existir a evolução. Na verdade, são 7 os reinos que a gente pode chamar de consolidados externos, mas tem mais 3 internos. Então, os elementais daquilo que a gente chama de natureza, né? Então, do mineral, do vegetal e do animal até chegar no nominal. Então, não são 4 etapas, onde 3 são coordenados por elementais. São 7 etapas, porque tem os elementais do mental, os elementais do astral, os elementais do vital, né? E aí depois, então, ao transbordo disso para fazer a matéria física densa, que seria o mineral, depois o vegetal. O mineral também tem mais 3 ou não?
Não, é que assim, em cada um sempre há subdivisões. Sempre há subdivisões. Sempre há uma hierarquia. Tá, porque você falou em 7 e você só numerou os primeiros 3 ali do mineral, não foi? Não, é que você tem os elementais do reino do plano mental, né? Depois do mental, do astral, depois do astral, do vital, depois então se projeta no mundo físico criando os elementais ou a matéria física. Sim. Depois evolui e se projeta criando o vegetal, evolui e se projeta criando o animal, evolui e se projeta criando o hominal. Então o homem, ele já é o sétimo reino e não o quarto reino, porque tem 3 invisíveis. Ok. Tá? Esse é o processo normal de expansão e contração dos status, que vai formando os planos e todas as hierarquias. Então, por exemplo, assim, no plano astral ou mundo astral, em todos os seus planos e subplanos, então você tem desde os elementais que são moldados pelo ser humano, quando ele cria uma emoção qualquer e ele cria um ser vivo, até as consciências superiores do astral, que são os devas do astral, assim como tem os devas do mental, os devas do além akasha, que são só o quê? Hierarquias que existem nesses mundos, né? Então, na medida em que o homem ele consegue conceber e criar no plano mental, no plano astral e no plano vital, o mesmo poder de criação e controle também ele é exteriorizado, ou ele pode ser exercido para os elementais externos, né? E onde está a capacidade de você comandar esses elementais, esses poderes? Os elementais do plano são os que produzem as maravilhas, as quais a gente chama de milagre ou de mágica, ou o que se quer, né? Por exemplo, assim, quer ver? Para você manter um contato com os elementais externos, os que animam o reino mineral, vegetal e o animal, então você faz através de símbolos, de cores e sons, né? Que é a forma de você se comunicar com os elementais, ou com os animais, ou com as plantas, ou com os minerais, né? Mas quais são os poderes que eles têm, por exemplo? Se eu tivesse domínio, qual é a limitação deles? Eles só atendem no reino deles? Essa que é a pergunta. Só. Oh, isso é importante. Sim, por assim, se você quer manipular o fogo, criar o fogo, dirigir o fogo, fazer... Tudo poderes inerentes ao reino deles. Óbvio. Tá. Sim, não posso querer que eles façam... Não, todas as variantes, né? Então o fogo, do fogo físico bruto, né? Que isso que a gente vê, até o fogo da intuição, o fogo do espírito, são variantes, né, do mesmo tipo de coisa. Só que assim, o elemental externo, né, que é o que vai cuidar do fogo, né, ele vem de uma cadeia hierárquica do mesmo elemental que vai criar o fogo frio, entende? O poder que eu vou exercer para a criação de alguma coisa ligada à água, né, externamente é o mesmo poder que eu teria sobre o elemental que controla a água, o rio, o mar, ou o que se queira. Então, esse que é o caminho que os magos, né, ou que os iniciados, os adeptos têm para conversar e comandar o meio que o cerca, para daí então exercer aquilo que se chama de poderes. De que maneira? Só uma parte, já que você falou dos magos, né? Então, os índios, os xamãs, esses verdadeiros, digamos assim, os que estão, eles realmente têm contato com esses reinos elementais? Sim, mas veja bem, então, por exemplo, no astral você vai, né, do elemental mais simples, né, até um Você deva. falou que são N níveis, né, no astral? Sim, até um deva, ou uma hierarquia que controla todos os outros elementais, né? Depende da consciência de quem está no plano, você vai estar trabalhando com aquela camada mais baixa de elementais que produz um resultado assim. Quanto mais elevado, né, é a consciência do homem, quanto maior é a compreensão, quanto maior é o poder real que ele tem, que é o poder de exercitar a vontade, amor, sabedoria e atividade, que é Atman Buddhimanos, que é o espírito em ação, maior é a abrangência dele no plano, no universo. Quanto menor é a consciência, mais limitada é a abrangência. Então chega um ponto em que você vai, através de um processo qualquer, manipular
as forças elementais da natureza, então você vai manipular as forças elementais da natureza e você produz um resultado que é o que se produz, né, no conhecimento dito xamânico, essas coisas assim, se bem que, como você disse no início, há muito embuste, né? Então você, de 100 você tira 99 em embuste. Mas a gente tem visto, por isso que eu pergunto, a gente tem visto aí em filmes, em noticiários aqui, por exemplo, xamãs indianos, aqueles curandeiros das tribos ali, né? Que pouco contato tem com os humanos aqui, vamos dizer, os normais, não fora dos índios, que eles, por exemplo, eles têm o domínio das ervas, eles curam, eles fazem você restabelecer um órgão, uma ferida. Tipo de magia. Sim, mas eles conhecem a força da planta, que nem o Paracelso, né? O Paracelso conhecia tudo. Isso é uma coisa muito interessante que você falou, que assim, você veja que daí você tem um poder de curar, e o poder de curar é você conhecer o elemental daquela planta, daquele mineral, e você pratica esse poder, quer dizer, através da planta, você sabe qual é a planta, assim, eu sei que a artemísia, ela ajuda a restaurar o fígado, ajuda a restaurar o baço, né? E aí eu te digo assim, pô, toma um chá de artemísia, né? Eu estou exercitando um poder que eu tenho, que é o conhecimento sobre o que ocultamente faz a artemísia, e estou repartindo com você. Me prejudiquei? Não. Tive que lançar mão de algum seed que eu venha a ter desenvolvido? Não. Tenho que lançar mão de algum poder oculto? Não. Estou usando qual poder? O poder mais alto que existe, que é o poder do conhecimento, submetido a qual outro poder maior ainda? A vontade. Qual a minha vontade? A vontade de auxiliar você. Isso, potencializa muito, né? Esse que é o grande poder, né? Que assim, você ter o conhecimento e compartilhar em benefício do outro ser humano, sem interferir naquele ser humano. Por exemplo, assim, por que a hipnose não é recomendada do ponto de vista exotérico, do ponto de vista iniciático, né? Para resolver um problema qualquer que a pessoa tenha? Porque você vai estar tirando dela o livre-arbítrio, você vai estar colocando ela em estado alterado de consciência, e aí você comanda para que ela faça alguma coisa, mesmo que vá ajudá-la, né? Então ela deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, não tem esse medo, tudo bem, vai dar um resultado. Só que é um resultado que foi assim, é um ser estranho, é um corpo estranho, né? Na alma daquela criatura que se submeteu a ser hipnotizada. Não é que ela desenvolveu a vontade, ela compreendeu, ela superou seus próprios limites, ela deu embate àquela nidana que ela tinha. Alguém veio e plantou nela um comando: olha, você não tem mais medo, né? Ela não vai ter mais medo, mas o medo nela existe. Ah, existe ainda, tá lá. Lógico. E aí? Foi muito bom você tocar isso aí. É como uma represa, é cedo ou tarde, se não tiver evasão, não abrir as comportas, ela explode. E quando explodir, e tem uma coisa ainda... Tá, e como é que você elimina... Tá, agora você falou... Pois é. E como é que... Já falamos programas, já fizemos programa específico, um ou dois programas sobre o medo. Sim, Então, como é que... Agora, já que você voltou ao assunto, como é que eu elimino, então, o medo e não maquio ele com essa possibilidade que você deu agora? É porque assim, e tem só terminando o comentário com relação à questão da hipnose. Sim. Exotericamente e ocultamente se fala que assim, ao o hipnotizador, né, exercer o controle sobre alguém e ali plantar um comando, qualquer que seja, há uma mistura dos dois, há uma interferência kármica, né, entre os dois. Ixi, é mesmo? Sim, claro. Mas, poxa, ele é um terapeuta. Mas é que daí a terapia, né, é como é a iniciação. Você deixa na mesa aquilo que pode te ajudar. Eu faço por ti que eu te ajudarei. Então você é que tem que decidir o momento de você mesmo se autocurar, se autocompreender, se auto-reconstruir. Então só você pode dizer para você. Eu não posso te colocar para dormir, né, e falar assim, Grego, né, a partir de hoje você... não vai mais ficar irritado com o trânsito. Então, mas isso não pode. A gente tem que conversar, Grego. A irritação produz isso no organismo. Você tem que compreender que cada um tem direito ao seu espaço. Você tem que ver o porquê que a irritação acontece em você. Aí isso você é muito sério o que você está falando. Perfeitamente. Poxa, nossa, o comportamento dos hipnólogos, eu estou generalizando, por favor, vamos entender. É totalmente diferente disso aí. Ele não tem essa consciência do... Mas aí é que está... Ele está lá de bom coração, de bom grado, tentando ajudar a pessoa, paciente. Mas ele está complicando a própria existência. Olha, né? Vamos ver sobre do ponto de vista oculto, sim, porque você não pode interferir no livre-arbítrio.
Quer ver? Assim, tem um... Mas a partir do momento que eu me deixo hipnotizar, eu não estou concedendo esse livre-arbítrio para o... Não, você se deixa hipnotizar tentando melhorar. Sim. Entende? Mas aí é como se assim, você abre a porta da tua alma e se retira, né? E aí não pode plantar coisas ali, entende? Quer ver? Vou dar um exemplo, não vou citar o nome. Claro. Então teve assim um grande estudioso, um grande ocultista, né? E o ocultista não é aquele que fica lá fazendo bruxaria, negocinho, não. Um ocultista, um conhecedor do invisível, né? Que daí ele usava o poder de magnetismo que ele tinha, né? Para, através da hipnose não perceptível, ele fazer com que as pessoas, os nobres da época, contribuíssem para os projetos que ele tinha para fazer. Então, ele tinha um grande conhecimento, ele tinha uma grande função para a humanidade, né? E ele sabia que tinha que fazer, e ele tinha determinados poderes, determinadas capacidades magnéticas, né? E ele usava isso como forma de conseguir recurso para bancar aquilo que ele queria fazer em benefício da humanidade. Os fins não justificam os meios. Sim. O que aconteceu? Viveu, construiu, criou uma obra, deixou de existir. Da Lua. Ixi. Nós vamos poder falar isso um dia ou não? Um dia sim. Ah, então tá. Mas assim, dura lex sed lex. Então você jamais vai poder usar. É que assim, sempre o superior, ele tem poder sobre o inferior, mas esse poder que o superior tem sobre o inferior, ele tem que ser usado com amor, sabedoria, com fraternidade, com o controle da vontade. Então assim, e o superior sobre o inferior não é no conceito humano que se tem hoje, mas assim, o ser humano, ele é superior a quem? Ao animal, ao vegetal e ao mineral. Sim. Então você deveria, né, conviver com esses mundos harmonicamente, pacificamente, exercendo tua função de senhor, porque deles depende, de você depende a evolução deles. Né? Você é o porvir, você é o vir a ser. Da mesma forma, né, os elementais do plano mental, do astral e do vital, para eles, o ser humano, né, é a própria divindade, porque tem o poder de criar qualquer um deles a qualquer momento do nada. Então, como se você exercesse o Kriya Shakti, então o Kundalini Shakti vai fazer a criação material, né? E o Kriya Shakti vai fazer a criação mental. Né? E você exerce um poder de criação, exatamente como você cria um filho, você cria mentalmente. Então, para os elementais, para o plano, né, astral, para o mental e para o vital, você é a própria divindade, porque então ali dentro do teu mundo, né, que é a tua alma, você cria um ser novo a qualquer momento, você cria um ser novo a qualquer momento. Então, para os elementais, a divindade agiu, criou outro, a divindade... É muito interessante. Sim, e aí a gente daí age como deuses loucos, enfurecidos, né? E criamos seres novos de fúria, de antipatia, de ódio, de mágoa, de rancor. Então a gente polui o mundo daquelas criaturas que dependem de nós para evoluir. Isso é a magia, isso é exercício de poder. Esses são assim, grandes poderes que é dado ao ser humano. No mental a mesma coisa. Você vai criar conhecimento, que conhecimento? Você vai engendrar conhecimento, que conhecimento? Com qual finalidade? E você pega seres puros, né? Porque um elemental do mental, do astral, do vital, um elemental da natureza, do fogo, da água, da terra, do ar, o que seja, ele não tem inteligência, né? Ele tem instinto, ele não tem alma, ele tem existência. E o que ele faz? Ele faz aquilo para o qual ele foi concebido, né? E o que ele é? Ele é bom ou ele é ruim? Ele não é nada. Ele é o que ele é. Ele é o que Você ele pega é. o fogo é bom ou é ruim? Se eu for usar para cozinhar, para fazer comida, ele é bom. Se eu for usar para me aquecer, ele é bom. Se eu for usar para me proteger, ele é bom. Se eu for usar para destruir alguém ou alguma coisa, ele é o mal. E quem definiu se ele é bom ou mal? O uso que eu faço O uso, dele. exatamente. Ele simplesmente é. Os seeds, os poderes, né? Então, são bons ou são ruins? Depende da consciência de quem usa. E aí vem a questão, o ser humano hoje tem consciência suficiente para poder, né, manipular todos os reinos elementais? Não tem, porque ele não tem consciência sequer para manipular o reino astral, porque cria formas astrais, cria emoções indevidas. Então, e hoje, no programa de hoje, nós vamos dar todas
essas dicas, digamos assim, né? Vamos conversar, né? E você trouxe hoje, pela nossa, os tempos são outros, né? Muito a pedido dos nossos telespectadores sempre, eles sempre pediram para que você sempre ilustrasse aquilo, Sim, né? sim. Ilustração ou bibliografia, apesar de que muita coisa que a gente fala aqui não tem em livro nenhum ainda, né? Não. Então, às vezes eu tenho dificuldade de procurar, eu acho no Google, que é o maior buscador do mundo, não tem certas coisas. É que assim, o conhecimento que a gente reparte aqui, então, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Biobiose, sou discípulo, né? E é uma grande honra ser discípulo, assim, uma coisa extremamente assim... É bom a gente gostar daquilo, se sentir bem onde a gente está. Porque o discípulo, você tem uma condição muito interessante, que assim, que é o direito de errar, né? Todos nós temos, né? E o dever de aprender, né? Então, isso que caracteriza um discípulo. Então, quando começou a teosofia, quando Blavatsky fundou a teosofia, era para fazer com que, então, a partir de determinado ponto nos Estados Unidos, eclodisse um movimento onde equilibrasse o poder temporal com o poder espiritual. Sim. Ou o poder temporal com a autoridade espiritual. E, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, então, e aí a teosofia, através de Blavatsky, fez o transbordo do conhecimento da Índia para o Ocidente, ou de parte do conhecimento da Índia para o Ocidente. E Índia, quando eu falo Índia, então eu falo Índia e os entornos, né, Tibete. Então, esse conhecimento veio para o Ocidente em parte. Mas por que nunca cita a China? Sempre se fala, né? Tibete... Porque começou no Tibete e ele sim, tá. Depois, então, ele vai... Qual é essa ordem? É Tibete, Índia... Sim, Tibete, Índia e... Tibete, Índia, China, a África com o Egito, e depois as Américas. Então, são aquelas vergonhas do caminho, né, do que foi produzido pelo Manu Vaivasa, está na meseta do Pamir, onde deu início à raça Ária. Já falamos sobre isso, eu só queria rever o itinerário. Essas coisas assim. Então, a teosofia, ela teve a profissão de transbordo de uma parte do conhecimento, né, do Oriente, Tibete, Índia, as coisas assim, para o Ocidente, né? Uma parte porque a quase totalidade ainda está inacessível ao Ocidente e à humanidade, ainda está oculto, onde sempre esteve fisicamente e guardado por quem sempre, né? Em 1921, então acontece o início do que seria antes era o Ocidente Lux, Oriente Lux, né? E depois passa a ser o Ex, né? A luz do Ocidente, Et Ocidente Lux, e Ex Luz do Oriente. Né? Então há esse transbordo, por quê? Porque cabia ao Brasil iniciar o passo seguinte da evolução, que era fazer com que daí a sétima sub-raça se desenvolvesse aqui, tendo o Brasil por foco, trazendo um novo período para a humanidade, e aí haveria de ter um transbordo do conhecimento, não mais da Índia e Tibete, que já foi feito pela teosofia, né? Mas do conhecimento oculto que existe, né, no Egito, né? Então, todo o Oriente caminhou para o Egito, do Egito para a Grécia, da Grécia para o que iria acontecer em Roma, para daí então transformar o mundo, que acabou não acontecendo. Então, esse conhecimento ainda está por ser descoberto, ainda está por ser compartilhado. Devido a uma série de coisas que aconteceram no que seria a história, né, desse movimento que começa em 1921, através do professor Henrique José de Souza, então se cria novos atalhos evolucionais e é dado um conhecimento até então não revelado, não oculto, previsível. Então, assim, não fazia parte do processo desse momento da humanidade ser trazido à tona esse conhecimento, né? E o professor, então, ele escreve durante assim, praticamente de 1924 a 1963, quase todos os dias ele deixa conhecimento, ele escreve, né? E é o que forma o corpo de ensinamento da Sociedade Brasileira de Biobiose, antes da Teosófica Brasileira, antes da Dharana. Então, quando ela é fundada com o nome de Dharana, então ela funciona como quinta rama de um movimento do budismo do norte da Índia. Depois, aí ela passa para uma fase teosófica em homenagem a HPB, terminou a fase teosófica, né, quando a HP sai dos Estados Unidos e vai para a Índia, para a Diária, interrompendo o trabalho que seria feito nos Estados Unidos e no mundo através da teosofia, né? Então aí passa a vislumbrar um novo momento de evolução,
que é o que se chama hoje de eubiose, né? Aí ele agrega o que deveria ter sido feito por Blavatsky nos Estados Unidos e o que deveria ter sido feito e foi feito por JHS, por Henrique de Souza aqui no Brasil. Então, o conhecimento que é dado, ele é diferenciado porque ele nunca foi trazido à humanidade. Por isso que às vezes a gente conversa algumas coisas, isso não encontra referência, porque realmente não existe. Isso que o que a gente conversa aqui, nesses 10 anos a gente tem conversado, e até por respeito a todos, né? A gente conversa assim só o básico do básico, assim, o superficial, que seria assim, uma pré-preparação para iniciar o que seriam os graus de conhecimento da escola de iniciação chamada eubiose, né? Interessante. Tá? O que você trouxe aí para nós? Então, antes de daí mostrar, eu queria falar o seguinte, então, todos esses reinos elementais, eles estão representados no ser humano, todos os reinos. Sim, você já disse, animal, vegetal, hominal não. Não, mineral, vegetal e animal. Sim, e veja que daí cada um desses reinos externos, ele demora uma ronda inteira, assim, uma eternidade inteira para evoluir, e aí se formam hierarquias que vai desde o Buda do reino mineral até todas as hierarquias, as inteligências, as consciências, tudo isso são especialidades, né? E o resultado, né, da evolução do reino mineral, o que é? Todos os minerais que a gente conhece, todos os minerais, né, do ouro, do diamante, ao cálcio, ao magnésio, ao fosfato, ao ferro, ao zinco, essas coisas que compõem o ser humano, né? Depois vem o reino vegetal. Então, tudo que acontece no reino vegetal durante era se encontra, então, gera um Buda, uma hierarquia, várias consciências, e essas consciências estão, como no ser humano, com sistemas circulatórios, essas coisas assim, né? Depois vem o reino mineral, o animal, mesma coisa. Né? Um Buda, uma hierarquia, várias consciências, como é que isso está representado no ser humano? Antes no seu neurovegetativo vegetal, né? No animal, então, o sistema circulatório, a consciência do sangue, o instinto. Então, todas essas forças, todas essas consciências, elas estão atomicamente engendradas para conseguir criar o que a gente chama de vida. Da mesma forma, todas as hierarquias do plano mental, todas as hierarquias do plano astral, todas as hierarquias do plano vital estão entrelaçadas, dando o conceito de vida. E como é que isso se projeta no ser humano? Né? Aí, então, o ser humano ele tem essa ligação de todos os planos, né? Através de um fio, o fio de Sutratma, que na verdade seria uma variante de Fohat, né? Fohat é a contraparte de Kundalini, sempre é polar a coisa no universo, né? E aí então, todas essas consciências, essas inteligências, elas se manifestam. Por exemplo, a gente está conversando, você está respirando, sem ter que comandar, teu estômago está processando o alimento, né? O sistema endócrino está regulando temperatura, batimento cardíaco, funcionamento do coração, contração da pele, coisas, realmente. Tudo está funcionando. E a gente tem que controlar isso que está acontecendo? Não. E como é que se processa a troca de oxigênio por gás carbônico no alvéolo pulmonar enquanto a gente está conversando? Que inteligência é essa que faz isso? A mesma coisa, como é que está funcionando o fígado enquanto a gente está conversando? É uma maravilha como isso, é que o rim está funcionando? Pensar, é fantástico. Não, assim, por isso que estudar o ser humano, né, é compreender qual é o máximo ponto de inteligência a que chegaram todas as hierarquias em todos os planos que nos antecederam. E uma coisa daí que é fantástica é o seguinte, e aí todas elas no ser humano se submetem, né, à vontade do ser humano. Então, o princípio divino em cada um, Atman, Budi, Manas, que é a mente abstrata, Budi, amor, sabedoria, e Atman, que é a vontade, que são as hierarquias sem forma, controlam todas as outras hierarquias. De que maneira? Então, vem e forma o corpo físico. Só que para chegar a formar no corpo físico, então, todas essas hierarquias têm que atuar para formar os vários sistemas. E cada órgão é um sistema independente. Cada função de cada órgão é uma inteligência independente. Cada substância que vai agir em cada órgão, cada substância secretada, produzida, secretada pelo sistema endócrino é uma inteligência separada e independente. E todas elas estão animadas e vitalizadas por um princípio, que é o princípio de vida que emana do Sol, né? E esse princípio de vida que emana do Sol é prana. Então, essa eletricidade básica que vem e permite que todos esses seres, essas inteligências,
vivam em mim, elas estão entrelaçadas de que maneira? A base desse entrelaçamento é o sistema nervoso, né? Então nós temos, até agora vai aparecer aqui, o Fernando vai colocar. Isso, só um detalhe, agora você vai ver primeiro, isso aqui não me peçam depois, porque agora a partir desse ano nós vamos fazer o seguinte, tem gente que assiste programa de 6, 7 anos atrás, o que o Jorge mostrou lá você pode me mandar, não tenho mais isso, então doravante, o que nós vamos apresentar no programa de hoje, você vai estar lendo aí embaixo do seu monitor, é o nosso endereço de todos os arquivos da nossa comunidade no Vida Inteligente, no Facebook, programa Vida Inteligente e tal, /files. Todo esse material que o Jorge vai apresentar aqui hoje, nós vamos disponibilizar. A partir de hoje, né? A partir de hoje, exatamente. Doravante, eu vou deixar um arquivo com o nome do programa e dentro desse arquivo vão estar todos esses slides que nós vamos apresentar daqui para frente. Então, são imagens para ajudar na compreensão. Né? Então, você vai ler aqui, você que vai estar assistindo, vai assistir o vídeo, você vai ler, pegar esse endereço, se você faz parte da comunidade Vida Inteligente, você entra na seção de arquivos e você se deleita, você baixa, você faz tudo, ok? Então vamos lá, Jorge. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar são os sistemas que coordenam o que a gente conceitua como vida humana, né? Que é o sistema nervoso, né? Então tem o sistema nervoso central, tá. Né? Agora está aparecendo a imagem que o Fernando vai colocar aí, né? Então, tem o sistema nervoso central. O sistema nervoso ele vai se dividir em sistema nervoso central e autônomo, né? O sistema nervoso autônomo vai ser dividido em sistema nervoso o simpático e o sistema parasimpático, e a gente tem também o sistema vago, né? Para se ter uma ideia do que representa o controle, né, do sistema nervoso central, do sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático e do vago, né? O controle, assim, você saber o que se processa no sistema e você ter o controle, assim como eu tenho o controle da fala, eu controlar, né, o que determinado órgão vai fazer, né, no simpático e no parasimpático. Eu controlar o que determinado órgão vai fazer pela estimulação do sistema vago. Eu controlar o que determinado órgão vai fazer por estimulação de um nódulo da minha coluna. Esse tipo de controle detalhado que se chega a partir do seu próprio corpo, ele permite o seguinte: quando o ser humano ele consegue o controle, né, do sistema simpático e parasimpático, ele já é o que se pode considerar como um adepto são 3 níveis de adeptos, né? Sim. Ele já passa a ser um adepto de primeiro nível. Quando ele adquire o controle do sistema nervoso, o vago, ele já é um adepto de segundo nível, né? Quando ele adquire o controle do sistema nervoso central, né, ele já é um adepto de terceiro nível, né? E de que maneira? Por que acontece isso? Porque então esses influxos de energia, né, eles vêm pelo sistema, pelo prana, pelo que se respira e pelo mundo em que a gente vive, e se projetam no nosso organismo e vão fluir através dos nadis. Os nadis é como se fosse assim, pequenos assim, afluentes. Então está chovendo, né, em várias partes da montanha, e aqueles pequenos riachos, né, isso que cai vão lá, conduzir a água, né? Sim. Esses são os nadis. Essa água ela vai se juntar em córregos um pouquinho maiores, né? Então são os nadis maiores, e aí esses nadis maiores e esses menores, eles vão se dirigir para lagos, né? Esses lagos são os plexos, né? E o plexo, esse lago, onde então você tem um afluxo de vitalidade, né? Ele está ligado ao chakra, né? E aí esses lagos eles vão se comunicar com 3 grandes rios. Quais os 3 grandes rios? Na coluna: Sushumna, Ida e Pingala. Então tudo flui através disso. E esses pequenos vasinhos que fazem fluir aí a água, o prana, né, a vida até os lagos, né? Então no nosso organismo eles são o sistema nervoso, né? Tanto o central, né, e os caminhar assim do periférico, toda a inervação do organismo, né, e o sistema circulatório. Então, o sistema circulatório e o sistema nervoso, eles não são independentes, eles se comunicam
e através deles flui o prana. E assim, sempre onde tiver um nervo, uma inervação, vai ter um capilar, vai ter um vaso circulatório, sempre, porque são como Sol e Lua, sempre são parelhos. E essa vitalidade, ela flui por um e volta por outro, sempre assim, sempre alternadamente, né? E aí, então, o controle desses centros é que dá os poderes. Então, nós temos, quando você fala assim, em plexo e em chakras, né, então, nós temos sempre, como de conhecimento geral, os 7 chakras do corpo humano, né, que então é o coronal, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical, o esplênico e o básico, né? Só que daí os centros de força, né, do ser humano, eles são esses chamados 7 centros maiores, mas existe, além desses 7 centros maiores, 21 centros menores de força, né? E além desses 21 centros menores, para cada um dos 7 centros maiores, existe mais 7, então são 49, né, chakras menores ligados aos 7 principais, independente desses 49, mais 21 centros menores. Nesses 21 centros menores e nos 8 maiores é que estão assim os poderes e onde está a capacidade de homem controlar qualquer elemento que exista em qualquer plano do mundo manifestado, visível e invisível. Caramba! Tá? E aí então, esses são os 7 maiores, né? Depois que isso está em equilíbrio, através daí do estudo, né, da compreensão, a gente vai conversar sobre isso, então se desenvolve um 8º, que é o chamado Vibhuti, a gente já citou aqui, né? No Vibhuti, então, é que está a capacidade de se desenvolver os 8 poderes superiores, dos quais eu citei o Lagman, que é o poder de controlar a gravidade, né? A inércia, a gravidade, e os centros menores são os seguintes, quer ver? Então são assim, 2, onde juntar a mandíbula, aqui, 2 atrás de cada olho, 4, um aqui onde se junta esses 2 ossos perto do externo, do externo, né, o quinto. 2 na palma das mãos, por isso que sempre aparecem assim, os santos, os budas, eles aparecem como assim, e um olho na mão. Um olho na mão, é porque é um centro menor em cada mão, né? 2 em cada mão. Um no estômago, um no plexo solar, tem um chakra no esplênico, que é o baço, que é um centro maior. Tá. Além desse 1 no baço e dos 7 sub que tem no baço, você tem 2 centros menores de poder no baço, que daí fica um sobre o outro, como se fosse Sol e Lua. Sim. Tem 2 nas gônadas, 2 centros menores, né? Além de ter um chakra dos principais, que é o básico. 2 nos joelhos, 2 menores nos joelhos. 2 na sola dos pés. Sim. E 2 nessa região, né, em cima dos seios, né, ou dessa região aqui no caso das mulheres, né. Então foram os 21. O controle e a ciência, né, da relação desses centros menores, né, com os centros maiores e dos centros maiores com esses 7 sub que tem cada um, então dá ao homem o máximo poder possível nesse momento da existência em termos de evolução. Quer ver? Agora vai estar aparecendo aí uma tela com os 7 plexos com os chakras correspondentes. Está aparecendo aí. Eu vou explicar então o que são cada um deles. Então, nós temos o chakra raiz, que é o Muladhara. Ele está no corpo, situado na base da espinha, no cóccix, e em termos de coluna vertebral, ele está na 4ª vértebra, na 4ª sacra. Depois nós temos o baço, que tem o nome de Swadhisthana, ele está sobre o baço, né, esse chakra principal. Em termos de vértebra, ele está na 1ª lombar. Tá. Depois temos o umbilical, que é o Manipura, ele fica sobre o umbigo, e em termos de vértebra,
ele fica na oitava torácica, né, na coluna vertebral. Depois nós temos o cardíaco, né, o anahata, que ele fica sobre o coração, e na coluna ele está ancorado na oitava cervical. Depois nós temos o laríngeo, o vishuddha, que fica na garganta, e ele está ancorado na terceira cervical. Depois nós temos o frontal, que é o ajna, que fica na fronte, aqui entre os olhos, né, e ele está ancorado na primeira cervical. E depois, por último, nós temos o coronal, que é o sahasrara, né, o sahasrara. Outro dia eu vou trazer a pronúncia sânscrita adequada. Os nomes são complexos. E fica no alto da cabeça e está relacionado com a pineal. Tá, deixa eu anotar isso aqui para eu depois colocar, quando eu disponibilizar na sequência, eu quero disponibilizar certo lá no nosso site aí, tá? Então vamos lá, Jorge, dando sequência. Sim. Aí então, também tem uma imagem que vai ser mostrada aí agora, que mostra o simpático e o parasimpático, só para ver a interação entre cada um, né? Para ver, sim, por exemplo, assim, quando um contrai a pupila, né, o outro dilata. Enquanto um estimula a salivação, o outro inibe. Enquanto um relaxa os brônquios, o outro contrai. Então, um reduz o batimento cardíaco, outro acelera. Então, esse jogo, né, de muito forças entre e que mantém o que se conceitou como vida, é só uma ação entre o simpático e o parasimpático. E veja uma coisa, que essa interação entre o simpático e o parasimpático, a ação do somático, até no nervo vago, tem uma imagem que a gente vai mostrar em seguida, ela é toda feita de forma independente. Então, assim, as inteligências que existiram e se desenvolveram ao longo, né, da construção do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino mental, do reino astral e do reino vital, todas elas vêm e têm uma diretiva básica e ficam mantendo cada uma atomicamente a vida. Por assim, enquanto os gnomos, né, os duendes, eles estão vitalizando a Terra para que a Terra não morra, eles fazem aquilo porque aquilo é a função deles. Eles existiram para aquilo. Eles transitam dentro da Terra, assim como a gente transita na superfície. E o transitar deles é dar vitalidade, é manter a Terra ativa. E cabe aos elementares da Terra dar aos humanos, né, dar aos seres da Terra a riqueza. Então, que riqueza? Eles dão todos os minerais que afloram em determinadas épocas, em determinados locais. O aflorar dos minerais é um trabalho dessas hierarquias. A água que flui e que é dada como vida para a humanidade, ela flui em determinadas regiões, porque os elementais da água a vivificam, né? A água ela tem que ser viva, né? E a dão como dádiva para a humanidade, né? A mesma coisa a questão do oxigênio, do fogo, todos os elementais trabalham dessa maneira, ocultamente. Todos os elementais, né, que estão, em termos de consciência, acima dos elementais da natureza, que seriam os elementais do plano mental, do astral, do vital, eles agem aonde? Em todos os organismos, em todas as trocas de inteligência que existe, né, no corpo humano, comandados, então, pelo sistema nervoso central, pelo simpático, parasimpático e vago. Muito interessante. E aí, então, sim, e o controlar... Você imagina assim, se a gente chegou ao ponto de conhecer de tal maneira o funcionamento orgânico do nosso fígado, ou da vesícula, ou da tireoide, ou da paratireoide, ou da pineal, que então eu conscientemente produzo a timosina, eu conscientemente produzo, né, as 7 substâncias que a pineal produz, é uma inteligência e fabulosa. derrama no sistema endócrino. Eu conscientemente produzo, né, e comando a ativação ou desativação ou inibição do batimento cardíaco. Fantástico. Então você passa a controlar todas as inteligências do universo que trabalham para manter o teu conceito de vida. É incrível. Percebe? E aí por isso que é a questão do poder, né? E aí então eu consigo exercer o poder máximo do universo, que é exercer a vontade sobre a produção da timosina, sobre a troca de gás carbônico com oxigênio, sobre a variação e a constricção do vaso para produzir adrenalina,
eu controlo sim. É uma certeza de que existem inteligências atuando ali. Não tem outra, Óbvio. não tem outra, Não, quando você outra vai explicação. estudar, né, a anatomia ou vai estudar a química orgânica, é de uma beleza e de uma complexidade Tive essa tão oportunidade, grande. microscópio, tudo, Não, para você ver. veja que é o seguinte, o que a gente sabe hoje, de tudo de maneira geral, né, do ponto de vista acadêmico, é uma pálida visão do que é o conhecimento real, porque assim, na Garten, então o que se ensina nas escolas, quando vai se ensinar a medicina, se ensina teologia, magnetismo, então daí lá você controla atomicamente a reação química que ocorre, cortei a pele, daí a reação química que vai ocorrer na membrana da pele para fazer com que daí o NaCl vai fazer a É recomposição. fantástico, Só não que tem daí outra palavra. você comanda. Por isso que o professor Henrique Souza fala assim, ó, ninguém poderá passar para a série interna, que é o nível mais alto dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose, né, sem antes ter aprendido a se regenerar. Então, o conhecimento que se pode chegar é de tal monta, de tal forma, de tal profundidade, que eu exerço poder sobre a gênese. Aí, então, todas as Shaktis, né, que são as forças que comandam o próprio cosmos, elas se submetem à minha vontade para daí, então, manter o conceito de vida. Aí vem o conceito de longevidade, perenidade. Aí vem o conceito de não envelhecimento. Aí vem o conceito de controlar, como você falou, como controlar o medo? O medo é só um elemental. Assim, eu senti medo de alguma coisa, eu vi aquilo e aquilo me causou uma ameaça qualquer. Eu pego um conglomerado de elementais do astral, né, junto todos, né, dou o nome de medo de alguma coisa e aquele medo de alguma coisa que eu criei é um elemental cuja alma é aquilo que eu incuti. E ele está vivo. Então aí eu aprendo, através do controle, né, dos poderes de alterar o astral, de alterar o mental, de alterar o vital, eu consigo controlar, né, e fazer com que aquele medo que é um ser criado, né, em um mundo, que é o mundo astral, ele seja sublimado. Eu dou àquele medo consciência. Quer dizer, eu dar consciência ao medo é fazer com que o medo se ligue à contrapartida dele, que é a coragem, e medo ligado à coragem se liga à terceira coisa, que é o quê? É a neutralidade. Porque o máximo da compreensão, o máximo da vontade, não é você ter coragem para matar o medo, é você ter um estado onde a própria coragem não existe, porque a coragem só é necessária onde existe o medo. Tem razão. Não é? Assim como o amor só é necessário onde existe o ódio. E a neutralidade, ela está acima do bem e do mal. A neutralidade está acima do ódio, né? Ou do amor. Está acima do medo, da coragem, do certo e do errado, do branco, preto, quente e frio. Então, o controlar essas coisas, né, é controlar, né, no ser humano todos os poderes possíveis e impossíveis. Aí eu quero fazer com que chova. Para que eu quero fazer chover? Porque está com seca naquela região e eu quero então interferir para que aquela região volte a ser Fértil. produtiva, permitir a interação humana. Ok, tranquilo. Né? Então, fazer o quê? Eu tenho que controlar externamente os elementais que vão fazer com que a água se produza, a água verta, a água flua e ocorra a chuva naquela região. Só que é o seguinte, antes de eu ter controle de qualquer elemental externo, obrigatoriamente eu tenho que ter controle de todos os elementais internos. Indubitavelmente. Porque senão o que vai acontecer? No momento em que eu estiver controlando o elemental da água, ou do fogo, ou do ar, ou da terra, se manifesta em mim o elemental do ódio ou da antipatia. Daí eu penso assim, pô, já que eu sou o senhor do fogo, ou da água, ou da terra, ou do ar, eu vou fazer o quê? Eu vou alimentar, né, esse elemental que em mim existe, que é o do ódio, e vou usar esse meu poder para quê? Para vingança. Tem razão. É assim vai, né? Não, e aí eu conspurquei o astral, o mental, os reinos externos que vão se subordinar, né, a minha, assim, ao meu desejo de fazer o mal, né, e atônito e quieto assistindo a tudo isso está o quê? À vontade. Então a divindade em mim fica quieta assistindo o quê? Assim, ao circo pegar fogo, né? E aí, se é dado a todo ser humano, né, o poder de manipular os elementos externos sem ter consciência para isso,
o risco para a humanidade é muito grande, vírgula, afundou a Atlântida. Está explicado. Tem mais? O que nós temos aí? Sim, tem uma imagem com o sistema vago, né, mostrando então todos os nervos ligados ao vago. Então, se você quiser marcar isso daqui. Vou marcar já. Tá, E aí então mostra o porquê que você passa ele para controlar. mim, Jorge. Deixa ele comigo para anotar aqui. Você controlar. Bom, enquanto a gente está conversando aqui, vocês não estão vendo eu interagir com o grego, vocês estão vendo a imagem aí na tela, né? Esse vago, o que é esse sistema vago aqui? É o nervo vago que vai Tá. sair da cabeça, né? E ele vai enervar e controlar vários órgãos internos, né? Então, o vago, ele é como se fosse um sistema nervoso independente a ser controlado. Então, o controle do vago dá ao ser humano... nós temos que controlar esse Lógico, sistema. Porque se eu controlo, né, conscientemente a ação do vago, eu estou controlando de tal maneira esse conjunto de inteligências elementais, que é assim, do mental, do vital, do astral, né, e as inteligências superiores dos externos que em mim existem, Sim. que me dá uma compreensão do mundo e do universo, que me coloca em uma condição de adepto de segundo nível. Ótimo. Tá entendido. Entende? A mesma coisa. Depois eu vou controlar o simpático e parasimpático, né? Que assim, eu vou controlar a respiração, vou controlar o que faz, controlar essas estimulações. Aí vem a pergunta do como controlar isso? O que é? Participando de uma escola iniciática? Não, esse que é o caminho, vamos dizer? Sempre. Porque assim, então, eu falo sobre a escola da qual eu faço parte hoje, né? A qual eu dedico a minha vida. Então, obrigatoriamente você tem que estar com o corpo preparado, o corpo físico preparado, através de yogas adequadas. Isso que eu ia te perguntar, exatamente. Yogas adequadas, né? E as yogas estão deixadas pelo professor Henrique de Souza. Então você tem que estar com o corpo físico preparado para que o teu corpo físico consiga suportar o conhecimento ao qual você vai ter acesso, porque quando você vai tendo conhecimento, é o seguinte, o teu conhecimento é trazer alguma coisa para dentro da minha alma, e isso vai causar uma transformação muito grande, fisicamente, vitalmente, astralmente, mentalmente. E se eu não estou preparado, né, isso então vai me causar mal e não bem. É a mesma coisa do que você pegar agora, comer muito mais do que você aguenta. Perfeitamente. O conhecimento é como alimento, o conhecimento é como um remédio. O necessário na hora certa, nem mais nem menos. Então você tem que passar por um processo de preparação, onde você tem práticas de yoga, de respiração, para preparar o teu organismo, né? E depois, então, você vai passar por etapas sucessivas de aquisição de conhecimento e preparação, então, do físico, do vital, do astral e da mente concreta, para daí, então, depois você entra no que seria o que a gente chama de série interna, né? Aí, então, você tem acesso a todo o conhecimento. E em cada passo dessa graduação, desse processo de iniciação, você tem, então, yogas específicas, conhecimento específico e o conjunto, né, a yoga, o conhecimento e o conjunto que são os mantras. Então, o mantra, né, ele em si é uma fórmula mágica que o cantar o mantra, né, tendo consciência do que ele produz, em si é magia transformadora. No Tibete, por exemplo, assim, eles usam mantras de curação, são chamados dharanis. Eu tenho uma filha chamada Dharani, né? Tem. Então, um dos significados de Dharani é um mantra que é entoado para daí, através do conhecimento que o monge tem daquilo que ele está entoando e visualizando aquilo que ele está criando com o som, né? Mantrika Shakti, né? O verbo, a criação. Sim. Né? Então você está interferindo no astral, mesmo, através de uma música, interferindo no astral, destruindo aquilo que precisa ser destruído, que é algo que está fazendo mal para alguma pessoa em termos de saúde, que é o que se conceitou com doença. E a doença o que é? Um devata ou conjunto de devatas que vem e, através de uma fissura no corpo astral, no ovário da pessoa, se fixam em determinada posição do vital, atrapalham esse fluxo de água, de vitalidade para os plexos, para os lagos, são os chakras, né? E aí interfere no órgão. E o que é uma doença? A doença é o não fluxo de prana em algum órgão, e o não fluxo de prana naquele órgão faz com que aquela inteligência não tenha força para. Porque assim, você tem que praticar um trabalho, você tem que ter vitalidade para subir a escada, para carregar, tem que ter vitalidade para falar, e aí aquela inteligência que está ali na tireoide, né, ela está afetada por uma razão qualquer,
e ela deixa de ter vitalidade suficiente para produzir aquilo para o qual ela foi criada, que é fazer o quê? Segregar timosina e entregar a timosina para o sistema endócrino, que daí, subordinada às consciências superiores do sistema endócrino, vai fazer com que a timosina ela haja aqui ou lá, no lugar A ou B, fazendo isso ou aquilo. Não tem inteligência, e aí cria uma disfunção, uma hipofunção, né? Ou então isso depois evolui para fazer com que haja a doença manifesta fisicamente naquele órgão. Quando o prana, quando a inteligência começa a ser retirada de um órgão, né, começa a haver uma deficiência de visão. Por que eu uso óculos? Porque o prana não está circulando perfeitamente no meu mecanismo de visão, né? E aí isso vai acontecendo e chega a um ponto tal que daí o prana, a inteligência, ela não funciona, que assim, eu perdi o poder sobre o baço, eu perdi o poder sobre o fígado, eu perdi o poder sobre o coração, né? A inteligência no coração já não flui mais, não há mais controle, cessa a vida. É doença. Entende? Então, o máximo de poder que tem que ser exercido é o poder da vontade, e a vontade sempre tem que ser exercida com amor e sabedoria para resultar na atividade correta. Primeiro local onde eu vou exercitar, né, a vontade, amor, sabedoria e atividade, né, nos reinos os quais eu sou Senhor absoluto, no mental, no astral, né, e no vital do meu próprio corpo. Em eu estando exercitando a minha vontade com amor, sabedoria e atividade no meu corpo vital, mental, no astral e no vital, eu comando os sistemas. Em eu comandando os sistemas nervoso central, o simpático, parasimpático e o vago, eu tenho tal estado de consciência que eu adquiro o poder de controlar qualquer um outro elemental externo. Eu controlo os reinos da natureza. Eu já não tenho mais distinção entre o visível e o invisível. Não há nada mais que eu não possa fazer. Em acontecendo esse processo, eu despertei os 8 poderes, né, do Vibhuti, né, os 8 poderes da Yoga, que me transformam num Crestus ou num Buda, né, num iluminado. E aí então eu tenho o quê? Toda aquela capacidade de deslocar minha consciência para qualquer lugar no universo, mudar o meu tamanho, compreender tudo, criar com a mente, voar, levitar, fazer o que eu queira. Só que daí nesse momento eu vou perguntar assim, tá, eu consigo deslocar minha mente para qualquer lugar do universo, vírgula, com qual objetivo? Porque nesse momento eu passo a respeitar o meio no qual eu vou trafegar. Eu vou levitar, vírgula, com qual objetivo? Eu vou ficar invisível, vírgula, com qual objetivo? Aquela pergunta inicial que nós fizemos, né? Por que você quer isso? Eu vou criar seres, né, através de Kriya Shakti no mundo físico, com qual objetivo? Aí vem por assim o cuidado no, assim, o que eu falo. Porque quando eu falo, eu estou exercendo um poder que é o Mantrika Shakti, trazendo alguma coisa do invisível, dando forma, né, e dando um corpo de som para essa coisa. Por isso a parcimônia no falar, o respeito de só falar o necessário. Por quê? Porque se eu for falar para você mais do que seja necessário, eu posso fazer com que aquilo que eu estou te falando, né, e que daí eu dei corpo através de Mantrika Shakti, faça uma imagem no teu cérebro, assim, você vai criar, através da tua capacidade de criar corpo físico no mental, corpo físico no astral, corpo físico no vital, você vai fazer a imagem, né, disso que eu te dei, de conhecimento, e você vai ter contato com o local onde está esse conhecimento, ao transbordo desse conhecimento para você, só que o teu organismo ainda não está preparado para usar esse conhecimento. Vai te fazer mal físico, mal vital, mal astral, mal mental, e aí você vai usar indevidamente esse conhecimento que faz mal físico e tua vida cessa. Isso me fez agora, vai ser a pergunta final do programa, mas isso você está me chamando. Só quero ver os outros slides, porque a pergunta que eu tenho vai encerrar bonito depois. O que você tem mais para mostrar? Não, é só aqui? Um diagrama onde então mostra... Não, esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro que nós... Esse foi o primeiro? Não, então é só esse daqui. Ah, então esse primeiro que eu vou mostrar, eu vou colocar de novo. Sim, né, onde tem esses... Porque na verdade eu tinha utilizado... Me dá esse aqui, Jorge. Esse você pode ficar. Esse é o primeiro, mas eu vou disponibilizar também, só que ele tem mais aqui atrás. Sim, você pode disponibilizar. Isso, já vou disponibilizar isso aqui. Isso é bom. E o que nós temos mais, Jorge? Não, é basicamente aquilo que eu já te passei. Aquilo, ótimo. Depois nós temos aqui, mas isso aqui daí depois eu te envio. Sim. Então, os chakras,
e quais são os princípios que estão ligados aos chakras, os estados de matéria que correspondem a cada um dos chakras e em qual lugar do corpo que vai estar ativo e qual cor que age. Ah, sim. Então, tá. isso aqui é uma coisa publicada pelo professor, isso que está aparecendo aqui na tela agora. Que agora Isso eu vou poder mostrar também Pode, depois? porque isso Tá. aqui Deixa comigo, então, que eu vou inserir lá no nosso resultado esse que está ali. aparecendo para vocês agora, É. então a gente está conversando, vocês não estão nos vendo, né? Isso. Então, isso que está aparecendo agora é publicado em um artigo de Dharana pelo professor, né, em 1936, alguma coisa assim. Você não então, lembra do número da Dharana, mas, não, né? mas depois eu te falo, eu Tá te bom, mando. tá. Então, como já foi publicado pelo professor, agora a gente está de novo... Já estamos aqui. Então, como foi publicado pelo professor, né, em Dharana, e Dharana era e é o órgão oficial de comunicação da Sociedade Brasileira de Sim, Audiose. ainda hoje existe a Dharana online agora, ainda, né? Online ainda existe, Então, é lícito que eu compartilhe, porque se já foi publicado, Exato, é lícito. ok. E veja que assim, o conhecimento que a sociedade tem, ele é de tal monta que só o que está nesse quadro de Dharana, ele já corrige a grande maioria das coisas que circulam hoje na internet, nos livros a respeito dos chakras e das coisas Olha que dos maravilha, chakras, tá aí. né? Ele corrige coisas, inclusive, né, do livro das forças sutis da natureza do Rama Prasad, com relação à cor de tatos, né? Tá. Então veja que sem que o poder que o ser humano pode exercer, ele é absoluto. Já percebi. Né? Absoluto. E são ocultos por quê? Porque eu ainda não os vi. Né? O oculto é só isso, é aquilo o qual eu ainda não tenha visto. Só que é meu direito, está ao meu alcance exercer qualquer um deles. Por quê? Porque todos os poderes do universo, né, eles estão nisso que eu chamo de corpo físico. Todos os poderes do universo estão nisso que eu chamo de alma. E todos os poderes do universo que estão no corpo físico e na alma se submetem à minha individualidade, ao meu ego, ao meu eu superior, que é a vontade, amor, sabedoria e atividade. E daí, qual é que é a grande estratégia evolucional? É dar ao ser humano, né, a capacidade de, em ele, quer dizer, nele, ele controlar e dar consciência a todas as hierarquias invisíveis que já existiram e que hoje dão o conceito de vida. Então, eu, Atman Buddhimanas, meu eu superior, né, eu vou dar para os elementais do plano mental concreto, intuição, amor, sabedoria e vontade. Vou dar para os elementais do plano astral, né, que eu mesmo engendro, e todas as hierarquias do plano astral, eu vou dar, né, vontade, ensinar o que é amor, sabedoria, atividade correta, para todos os elementais que existem no plano vital, né, e que eu controlo, eu vou fazer com que eles ajam através da minha vontade, que eles aprendam com essa amor, sabedoria e façam atividade. Se né, eu tenho o mental, então, iluminado pela vontade, pelo amor, sabedoria e pela atividade, esse mental iluminado, ele assim como um grande fluxo de águas vitais, de prana, ele vai transbordar para o astral e fazer com que todas as emoções sejam lógicas. Todas as emoções lógicas, e ninguém mais vai agir por instinto, todas as emoções lógicas, daí então o astral iluminado, né, pacificado, ele transborda, né, e ele cai como uma agradável chuva em manhã de primavera no vital. E aí todos os instintos vão ser de emoção superior, não tem mais instinto inferior. Bacana. Como todos os instintos são superiores, quer dizer, assim, a vitalidade passa a ter consciência, essa vitalidade e consciência, essa emoção lógica e essa lógica, né, abstrata, porque daí então a mente abstrata se misturou com a mente concreta, tudo isso então também cai como uma agradável chuva, né, em manhã de primavera, aonde? No mundo físico. E aí todos os elementais que em mim existem no mundo físico passam a ter consciência, saber o que é amor, sabedoria e exercer a atividade correta. O que acontece? Integração total com o meio que nos cerca, e a integração com o meio que nos cerca e o viver no bem, no bom e no belo é o que significa a eubiose. Nesse momento, então, esse ser pleno de luz, iluminado, um Cristo, um Crestus, né? Ele tem condição do quê? De passar tudo isso que ele em si passa a ser um sol, né? Assim, é um sol andando em dois pés, né? Passa a ter o poder de então interferir em todos os reinos externos da natureza. Então, aí onde ele olha, onde ele toca, né? Onde ele fala,
tudo se transforma. Ele passa a ser, o professor fala, que é um próprio templo vivo andando. E um templo não é lugar de adoração, é lugar de transformação de vida, energia em vida consciência. Então, agora, para encerrar, como você usou, e cai bem a pergunta que eu queria fazer, você falou de Sociedade Brasileira de Eubiose, você falou da série, você falou da série interna, tudo aquilo. Muitas pessoas eu ouço, porque eu estou convivendo 10 anos com a Sociedade Brasileira de Eubiose, e eu percebo que muita gente vai com muita sede ao pote. Muita gente queria ter esses 8 poderes de imediato. Eu entro lá, faço 15 dias ali, sei lá, peregrino e tal, e já estou sabendo tudo, já sei fazer. Por que que realmente tem dentro de uma escola de iniciação, por que tudo tem que ser? Essa que é a pergunta. Não, muito boa. E tenho certeza que muita gente que anseia, né, sair na frente, correr, porque o conhecimento está na próxima curva, sabe? Assim, então você anseia assim, chegar correndo numa escola de iniciação para beber o conhecimento, só que assim, exatamente o que você vai ter que beber é o próprio, assim, é como se fosse o oceano, só que não é o oceano físico, é o oceano do próprio caixa. Então você não tem como beber o próprio universo porque você está no universo. Então não tem pressa. Depois o professor fala o seguinte: ninguém é o primeiro e nem será o último. Então não tem como você saber tudo, porque você não precisa saber tudo para cumprir o teu papel, né? E se você for procurar uma escola de iniciação, né, buscar poderes, assim, com certeza, né, a primeira grande sentimento que você vai experienciar é a mais absoluta e profunda decepção. A pergunta, né, não foi, foi oportuna, então. E o caminho da rua é a serventia da casa. É um ditado, né? Que assim, a porta alguma coisa assim, a porta é a serventia da rua. Tem alguma coisa assim. Também não lembro. Mas quer dizer o seguinte: você vai sair mais rápido que entrou, porque você, assim, está em um processo de iniciação, né? É como você está num processo de busca alquímica. Você quer transformar a você mesmo. Você não quer adquirir poder, você não quer adquirir riqueza. Se você vai para adquirir coisas tangíveis, palpáveis, ou se você vai para se destacar ou ser superior aos outros, se você pensa que vai, ou se você tem assim uma visão mundana do que seja iniciação, daí o teu lugar ainda não é na iniciação. Então pega e se alimenta assim do entorno, essas pseudo-escolas de iniciação. Falta muita coisa antes de você entrar, estar preparado para entrar numa escola, aquele caminho ainda não é o que te serve, e não há nada de errado. Então pega assim, se o teu caminho é o animismo, né, é procurar levitar ou mover a agulha, você vai estar perdendo o seu tempo. Vá atrás, né, e depois de gastar alguns anos de vida lá, veja que não é aquilo e vá procurar o caminho correto, né. A iniciação real é aquela que te traga paz, né, paz, e é onde, assim, o caminhar em busca do conhecimento, né, a primeira percepção que ele deve te dar é o seguinte: o fim da necessidade de adquirir conhecimento. Chega um ponto em que daí você sabe que você ter mais conhecimento ou não faz diferença nenhuma, porque o conhecimento que você vai adquirir na tua vida é exatamente necessário para você cumprir o teu papel. Você falou... Então, só concluindo com a tua pergunta, com relação à eubiose especificamente, então a eubiose, assim, ela é uma escola filosófica, como outra qualquer, dependendo do que tem em você. Você vai chegar lá e vai amar, né, ou vai odiar, vai ficar ou vai sair, como acontece em qualquer escola. Ela é uma escola de mistérios, dependendo do que você não queira fazer, porque todo o conhecimento está ao teu alcance, mas são revelações. E revelar é velar duas vezes. Duas vezes, sim. Todo conhecimento secreto, né, ele é cifrado, obrigatoriamente ele é cifrado, porque cada um discípulo, né, cada um que está na caminho de iniciação, ele só pode andar sozinho. A iniciação é uma porta onde só passa um de cada vez. Brilhante. Né? E depois o terceiro passo, depois da escola de mistério, aí vem a escola de segredos, né? E aí, assim, a escola filosófica tá todo mundo assim na antessala, é a pérgola, né? Assim, a ágora, né? Tá todo mundo trocando ideia. Quando você vai para a escola de iniciação, a escola filosófica é onde está todo mundo. Quando vai para a escola de iniciação, já tem menos pessoas. E ainda assim você ouve, né, o entorno, ao natural atrito com o entorno, a troca de ideia, ao acho que sim, acho que não, o certo e errado, coisa assim.
Quando você passa para a escola de segredo, que você transpassa o mistério e chega no segredo, né, aí só tem duas pessoas ali o tempo inteiro, que é você e a própria origem do conhecimento, ou o mestre. Não tem ruído, não tem luz, não tem nada. Aí você está confrontando alguém ou alguma coisa, que com o passar do tempo você vai ver, quando você conseguir abrir os olhos, que aquele com o qual você estava na frente é você mesmo. Porque todo aquele conhecimento, né, tinha que ter partido de você e só em você se realiza. Né? Aí não há mais lugar nenhum para ir, não tem pressa. E para encerrar, eu só quero que você não precisa explicar de novo, só quero que você repita uma coisa que você disse e que está aqui reverberando. Quais foram as palavras do professor Henrique José de Souza para os postulantes à série interna? Só isso. Com relação a se recuperar? Você disse que as pessoas, para entrarem na série interna, tinham que ter certos atributos. Parece que é isso. Sim. Eu gostaria que você repetisse isso aí. Antigamente, quando a cidade brasileira de Belém chamava STB ainda, né? Então, ela foi de 24 a 28 como Darana, e em maio de 28 passou para chamar Cidade Teosófica Brasileira, e depois de 69 passou a chamar Cidade Brasileira de Obiose, né? Seguindo as próprias fases da evolução. E antes, então, era a série A, B, C e D, né? Depois, então, o professor mudou para Manu, Yama, Karuna e Astaroth, que são o nome dos graus iniciáticos da Sociedade Brasileira de Obiose. E depois passa para a série interna. Sociedade Brasileira de Obiose é o nome externo, e internamente, ocultamente, é a ordem do Santo Graal. E o grau nada tem a ver com a Igreja Católica nem com a religião, porque a tradição do grau vem desde a época da Atlântida, mantida pela mesma ordem que é a própria ordem do Santo Graal. Né? E o professor dizia, né? O professor diz, né? E aí nenhum discípulo, né, deveria passar pela série interna sem antes ter aprendido a se regenerar. Perfeito. E aí isso se aplica ao corpo e à alma. Tudo. Perfeito. Né? Aí em si você é um duíja, um duas vezes nascido, primeiro do teu pai e da tua mãe e depois de você mesmo na iniciação. Você é um gina, né, um gênio, e sendo um gina, um gênio, um gênio, então você pode dizer, eu sou um iniciado. Isso aí. Meu querido irmão, muito obrigado pelo nosso primeiro programa de 2016. Então, esse novo formato assim, de a gente apresentar uma outra imagem, então a gente ainda tem que se acostumar, porque a gente tem que dar uma paradinha e mostrar a imagem. Mas isso todo mundo vai compreender. É uma coisa que a gente nunca fez nesses 10 anos, então aí pode ser que dê um atrapalhozinho, alguma coisa assim. Problema. Mas aos poucos a gente vai chegando num ponto onde a gente consiga compartilhar adequadamente aquilo que é lícito compartilhar, para que cada um siga o seu próprio caminho, buscando adquirir todos os poderes do universo, que cada um de vocês se transforme em um sol, que Agni, o fogo sagrado, brilhe no coração de cada um de vocês e que vocês sejam iniciados, todos sejam iniciados. Fraterno abraço, um maravilhoso 2016 sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, até sempre, tenham uma boa, digna e honrada vida.